Olá, pessoal do grupo, mães intercessora. E aí, quanto tempo eu sem gravar? Quero iniciar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez pelas orações que vocês têm dispensado para com a minha vida, não é? Sigo bem, graças a Deus, não é? Vencendo aí essa fase de Covid, e Deus é bom, né? Obrigada a cada uma de vocês, esse grupo que é uma bênção, esse grupo que tem sido de muito aprendizado para a minha vida. Vamos fazer 3 anos, né? Falta pouco tempo para a gente fazer 3 anos de formação e nos tornamos uma família, não é? E eu quero agradecer mais uma vez de coração a todas que têm orado pela minha saúde, pela minha família. Que Deus retribua a cada uma com bênçãos do céu, com bênçãos sem medidas, né? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui uma porção da palavra do Senhor que fica em Atos, capítulo 9, que tem por título, né? Tem por título Saulo respirando ainda ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, outra versão diz da seita, né? Em outra versão nós vamos encontrar o nome seita, assim como homens e mulheres, o levassem preso para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aqui nós vamos abrir um parênteses para explicar um pouquinho quem era Saulo, né? Saulo, ele nasceu em Tarso, também chamado de Paulo, né? Ele era judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, né? Província romana, situada na Ásia Menor, e possuía cidadania romana. Paulo não nasceu em Roma. Sua cidadania era decorrente de seus pais ser da linhagem romana. Era da linhagem da tribo de Benjamim e era judeu de nação. Tarso também podemos dizer que Tarso era como se fosse um município de Roma. Foi assim que eu captei, né? Era como se fosse um município de Roma. Então, recebeu circuncisão. Na circuncisão ele recebeu o nome de Saulo, né? Era um homem bem preparado, era um homem conhecedor de filosofia e religiões gregas, escrevia e falava grego com maior propriedade, um aluno assíduo na sinagoga de Jerusalém, sendo o mais destacado entre todos os aprendizes que haviam nas 48 sinagogas da época, né? Tendo como professor Gamaliel. Então ele crescia, um homem sábio, destacado, fariseu dos fariseus. Guarda essa palavra. Era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era uma espécie de assembleia constituinte da época, né?
E Gamaliel, ele era neto de Iliel. E Iliel era um exímio educador judeu, né? Aí nos passos de seu avô Gamaliel, nos passos do seu avô Eliel, foi que Gamaliel recebeu o título de rabino, né? Aí do grupo, e eu não sei, que de repente eu não sei a quem mais vai ouvir, vai ver esse vídeo, que assim a prioridade é o grupo, né, Mães Intercessora, mas como vai para o YouTube, para o canal lá do grupo Mães Intercessora, e aí tem outros inscritos lá no grupo, né? Inclusive eu quero dizer que sejam bem-vindos, né? Então, o que é fariseu? Fariseu, ele é uma pessoa dissimulada, fingida, hipócrita, né? E Paulo, ele ostentava, né? Então, Paulo, ele tinha dois nomes diferentes. Fato comum para um judeu que tinha cidadania romana, né? Era considerado comum. Lá em Atos, no capítulo 13, versículo 9, está escrito: todavia, Saulo também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo. E analisando as escrituras, a verdade é que nós não vamos encontrar menção alguma que Paulo mudou de nome depois da conversão, né? Então, lá por volta do capítulo 13, quando Paulo teve um encontro com o Senhor, depois teve a visita de Ananias, nós vamos ver que logo depois Saulo estava pregando em Damasco, não é? Teve outras ações aqui e até então a gente vai ver o nome Saulo. E a partir do capítulo 13, versículo 13, é que a partir de então só vão ficar chamando ele de Paulo, né? A gente só vai ver mencionado o nome de Paulo, né? E o que significa Saulo? O nome Saulo. Saulo significa aquele que foi desejado, que foi pedido insistentemente, aquele que foi conseguido através de oração. E o nome Paulo, pequeno e de baixa estatura, significa, né? Então, as pessoas abastadas daquela época, né, que tinha, então eles podiam comprar cidadania romana. Tanto que no capítulo 22 de Atos, versículo 28, nós vamos ver o comandante falando isso claramente a Paulo, dizendo assim: esse título romano para mim, custou muito dinheiro. E Paulo vai dizer assim: pois eu tenho de direito desde o nascimento, né? E aí, voltando para o capítulo 9, aliás, vamos dar uma voltadinha ainda antes, no capítulo 7, né? Nós vamos ver Paulo consentindo na morte de Estevão, nós vamos ver todo aquele martírio de Estevão, né? E logo em seguida veio o início da perseguição da igreja, né? Veio o início da perseguição da igreja. Então, a gente vê claramente no início do capítulo 9, como lemos, que Paulo respirava morte, né? Respirava medo, ele respirava medo não, ameaça, não é? Então, nós vamos ver claramente, que antes dele chegar em Damasco, ele tem aquele encontro com o Senhor. E quando ele tem aquele encontro com o Senhor, não é? Ali pode até ser simplório o que eu vou dizer, mas quando ele tem aquele encontro, quando ele cai ali do cavalo, ele cai em si de muita coisa. E ali, para mim, Paulo nasceu ali, não é? Então, um Paulo que era destemido, um Paulo que saiu para resolver, um Paulo que saiu para prender os cristãos, né, que até então era tido por seita. Aí agora ele estava tendo uma experiência pessoal. E agora ele não podia mais dizer que era uma seita. Agora ele não podia mais dizer que era mentira, que era enganação, aquilo tudo, porque ele viu e ouviu a voz, ele estava tendo a experiência pessoal dele.
E quando nós temos a nossa experiência pessoal, ela é impactante, né? Ela é impactante e é isso. O ego de Paulo, ele estava muito inflado, né? E a pessoa com o ego inflado, ela se acha demais, né? O ego inflado é aquela pessoa que tem até mania de se olhar muito no espelho, não é? E de se admirar tanto no espelho até se achar um Deus. Sim, até se achar um Deus, né? E como a autoestima chega a um nível muito extremo, né, elevado, então o ego do próprio indivíduo, ele fica muito grande, né? Mas como está escrito em Tiago 4:6, parte B, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sim. E aqui eu quero só dar 2 exemplos. Isso é experiência minha, pessoal. O que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com usos e costumes, não tem nada a ver. Cada um que faz parte da sua denominação, que cumpra o que diz as regras de cada congregação, né? Cada uma tem a sua instituição, cada instituição tem as suas normas, não é? Então, o meu orgulho, certa vez, chegou estava tão de uma forma, que eu não tinha o cabelo dessa cor, não. Isso aqui é o meu natural. O meu natural é isso. Mas eu desejava o cabelo, já coloquei o cabelo de várias cores, né? E aí, certa vez, chegou alguém aqui em casa e disse assim: nossa, como você tá velha com o cabelo dessa cor. Eu tinha colocado umas mechas no cabelo. Eu tinha dado umas mechas, né, no cabelo. Pessoal, vocês aqui do grupo eu já contei esse testemunho, mas como não sei aonde vai chegar esse vídeo, eu quero que fique registrado isso, né? Então, eu peguei, gente, na hora que a pessoa disse isso, eu fui e disse assim: só faz isso. Isso aqui eu fiz no salão, peguei no cabelo e disse assim: mas só pode usar um cabelo desse quem pode usar uns óculos desse. E na época eu estava usando um óculos de grau aí de uma certa marca. E eu disse isso, ó. E fui pro salão. E o intuito era de ir pro salão e assim, vou lá na casa dele. Vou lá na casa dessa família. Sabe? E aí fui pro salão. Gente, como eu chorei. Quando um profissional excelente faz o trabalho dele, meu cabelo caiu. Meu cabelo caiu no salão. Meu cabelo ficou, como a gente fala aqui no Nordeste, toradinho aqui, todo ratado aqui. E eu com a cabeça assim, lá no salão, ele disse assim, o rapaz disse assim: olha, nós vamos ter que dar um cortezinho no seu cabelo e aquela coisa e tal. E eu disse assim: não, eu não posso cortar o cabelo porque eu tenho um voto por um tempo, aí eu não posso cortar o cabelo. E aí ele deu aquela, até dizer assim, o seu cabelo caiu. E resumindo toda a história, que vocês já conhecem, a menina aqui do grupo já conhece, e muitas chegaram a me ver assim, eu fiquei usando lenço durante muito tempo. E eu testemunhei lá na igreja, né, como Deus resiste ao soberbo, como Deus trata com o arrogante, né? E ainda alguns, assim, ficaram meio assim, nossa, caiu mesmo no salão, será? E eu lembro que quando eu fui sair na porta da igreja uma vez, tinha uma irmã que era um cabelo enorme o dela, né? Enorme. E ela assim, nossa, caiu mesmo no salão o seu cabelo. Olha que Deus já estava me quebrando, mas eu ainda falei assim, caiu, irmã, caiu. Peguei assim no cabelo dela assim, ó. Mas se a irmã não acredita, pede a Deus para passar por esse processo. Falei, irmã. Falei. E grande foi o meu processo, né? Até eu ir para um cerco de oração e lá Deus usar depois de algum tempo uma irmã. E Deus fez grandes promessas e Deus viu o arrependimento e o meu coração, enfim. E a outra foi... Lembrando, gente, que não tô falando de uso e costumes, hein? Eu pinto unha, eu uso maquiagem, tá? E a outra foi as unhas. Eu podia contar muitos, mas eu vou contar esse.
Deus fez um trabalhar muito grande em mim. E continuará fazendo até o fim. Então eu pintava as unhas e eu tinha mania, deixa eu deixar aqui o celular para mostrar assim, mas de fazer assim, as mãos, né? Tinha que falar sempre assim, ó, sabe? Assim. E aí chegou certa vez uma irmã aqui em casa, olhou as mãos da minha irmã, e aí tava com gel, a coisa mais linda, e as minhas unhas também estavam bonitas. E aí ela olhou e disse assim, nas unhas da sua irmã tem nada, mas nas suas Deus não quer. Queridos, quando a gente recebe uma palavra dessa, automaticamente eu fiz assim, ó, nas mãos. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas eu fiz assim, ó, nas mãos. E a irmã olhou e disse assim, continua fazendo? E eu ainda tentei, e ainda fiz umas 2 vezes. E resumindo toda a história, isso já faz, ó, tempo, alguns aninhos. E aí meu filho passou já uma base e tal, e aí já tomei muitas vitaminas, e as unhas até hoje, elas ainda não se recuperaram, não é? Não se recuperaram. Então, Deus resiste sim ao soberbo. Deus trata, Deus sabe como tratar o soberbo, né? E tá ali, temos aí Paulo orando, Paulo ali diante, naqueles 3 dias ali orando, né? E Paulo tem uma visão. E quando o Senhor aparece a Ananias, Ananias era um discípulo, né, cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor aparece a Ananias em visão, não é? O Senhor vai dizer assim, Ananias, dispõe-te e vai à rua direita para a casa de Judas, onde tem lá um homem por nome Saulo, apelidado por Tarso, e ele está orando e ele teve uma visão que chegava lá um homem com o nome Ananias, colocava a mão na cabeça dele e ele ficava curado. E Ananias, como muitos de nós, como eu, foi fazer, vamos dizer assim, um resumão com Deus. Foi fazer um resumão, se Deus não soubesse, né? E aí faz aquele resumão, você já conhece a história, né? Faz aquele resumão, Senhor, o senhor já ouviu falar quem é Saulo? Aquele que vê que já prendeu tantos, né? Tantos encarcerados, né? E aí o Senhor escuta e diz assim, vai, porque ele é para mim um instrumento, né? Ele é para mim um instrumento e eu vou mostrar a ele, né? Como importa sofrer pelo meu nome. E Ananias vai e Ananias diz assim, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus é aquele que você teve um encontro no caminho de Damasco, mandou eu vir aqui. E ali Ananias vai, ora, Paulo fica cheio do Espírito Santo, é batizado, levanta, come, se alimenta, não é? E aí começa a fazer a obra. Quantas vezes a gente não está na situação de Ananias, querendo ensinar a Deus a trabalhar, querendo fazer esses resumão aí com o Senhor, não é? E quantas vezes nós queremos ensinar a Deus a trabalhar, né? Eu recordo agora também que teve um momento em que alguém me feriu muito, me perseguiu muito, né? Mas em determinado momento, né, no trabalho, eu estava em casa e num pleno domingo, de chuva, o Senhor falou comigo assim, vai lá e pede perdão. Aí eu, Senhor, como? Vai lá e pede perdão. Senhor, mas foi ela que fez isso, e o Senhor vai lá e pede perdão. Porque muitas vezes a gente fala a coisa certa, reivindica a coisa certa, no meu caso foi lá dentro da profissão, mas foi o tom. A gente fala a coisa certa e erra pelo tom. E Deus não se agrada. E Deus vai lá e pede perdão. E eu fui, sabe? E para a glória de Deus, assim, terminou tudo bem. Dói? Dói, claro. Claro que dói. Ser quebrado pelo Senhor dói, né? Mas é infinitamente melhor
né? Precisamos matar essa carnezinha que quer reinar. Sempre, sempre, sempre ela quer reinar, né? E o bom é deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, né? E que nós venhamos, né, sair da mermice, que nós venhamos nos levantar, sair da mermice, sabe? E eu costumo dizer que esse evangelho que nós acabamos de ler, ele não só é da igreja primitiva, não. Ele só ficou lá na igreja primitiva, não. Ele é hoje e eternamente. Sim. E nós precisamos, eu preciso, cada vez mais como igreja, me levantar e pedir a Deus para que a chama do primeiro amor, ela não venha se apagar. Sim. Quero finalizar ainda aqui com vocês e dizer assim, que há uns 20, 30 anos atrás, então não precisa fazer muita conta da minha idade, né? Tem um hino que Elian Oliveira e outros tantos cantam, né? E era sobre os primeiros cristãos. E eu, quase ninguém ouvia a minha voz na igreja, mas com aquela sede, aquela busca do Espírito Santo de Deus, né? E ali, quando a gente cantava aquele hino que diz assim, gente, eu sou desafinada, mas o meu chamado mesmo é para oração, sabe? É de intercessão. Mas eu louvo, a Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Diga assim, então, Senhor, coloca anjos aí para afinar. Né? Então é assim, aquele que diz assim, oh meu Deus, vou abaixar aqui. Reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Que comece no meu e no seu coração, que nós não venhamos, né, deixar essa chama se apagar, que venhamos pedir e nos achegar a Deus com humildade, com sinceridade de coração e dizer, muda, Senhor, muda aqui o caráter, muda o que está errado aqui em nós, muda aqui as minhas práticas velhas, Senhor, arranca do meu coração. E fazer aquela oração sincera e constante diante de Deus, sabe? E perseverarmos na oração. Perseverarmos na oração. E Deus, Ele se revela como Ele quer, de várias formas. Basta eu e você estarmos atentos, que venhamos pedir constantemente sabedoria e discernimento a Deus, para que ninguém nos engane. E que venhamos ser igual àqueles crentes bereanos, que tudo, ia conferir. Fiquem na paz e vamos seguir aprendendo e estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém?